Isso aí! Hoje a nossa aula será de ciências, mas antes vamos procurar aquele local tranquilo e sossegado? Isso, encontraram? Ótimo! Agora peguem o livro de ciências, o caderno, o lápis e a borracha. Pegaram? Isso! Abram aí o livro de ciência de vocês na página 22. Vocês irão ver calor e temperatura. Mas antes, vamos analisar essa imagem aqui que vocês estão vendo. O que é que vocês estão vendo aqui? Uma pizza, deliciosa. Aqui eu tenho um forno. Agora esse forno, ele é a lenha ou ele é um forno a gás? Descobriram, né? Ele é um forno a lenha. E aí eu pergunto a vocês, o que está gerando calor desse forno? Lá dentro, o que é que está gerando? Do nada surgiu o fogo? Isso mesmo, não. Foi a madeira que foi colocada, não é isso? E que é da madeira, né? A queima da madeira que está fazendo com que gere esse calor e é onde irá assar a nossa pizza deliciosa, né? Outra coisa, o que assou a pizza? Foi só a madeira colocada? Não, isso mesmo. Foi o calor gerado pela queima da madeira, gerou calor, né? O fogo e assou a pizza. Que delícia! E em sua opinião, qual é a importância da estrutura do forno? Vocês acham que uma comida feita no forno a lenha tem outro sabor de que no forno convencional, no forno a gás? Hein? Pensem aí em casa. O que é que vocês acham? Eu, na minha opinião, prefiro muito mais uma comidinha feita no forno a lenha. É isso? Eu não sei vocês, mas eu tenho certeza que daí de casa vocês já devem estar dizendo. Então, vamos agora acompanhar essa leitura aqui. Renata fez um alimento conhecido como curau, ou jimbilê. O principal ingrediente desse alimento é o milho ralado. Após o preparo, o curau estava muito quente para ser servido. Por isso, ela resolveu esfriá-lo, colocando a panela com alimento em uma bacia com água. Após 15 minutos, Renata percebeu que o curau já estava em uma temperatura adequada para ser servido. Ela percebeu também que a temperatura da água da bacia aumentou. Um exemplo, turma. A gente está louco para tomar aquele café. Só que o café está muito quente. Aí o que é que a mamãe da gente faz? Coloca a xícara dentro de uma panela com água e aí aquela água que está dentro da panela vai esfriar a xícara e o nosso café que está dentro. E o que é que acontece com a água depois? Isso mesmo, a temperatura da água aumenta. Se vocês perceberem, a água vai ficar morninha, porque a quentura do café foi esfriada, mas passou para a água. Então, a temperatura, o calor do café aumentou a temperatura da água. Isso, foi a mesma coisa aqui que Renata fez com o curau, com o mingau, que é chamado de curau ou jimbilê. Ela queria degustar, mas só que percebeu que estava muito quente. Então, ela colocou dentro de uma bacia, né, o curau, e aí o curau esfriou, o calor do curau foi absorvido pela temperatura da água. E o que aconteceu com a água? Acabou ficando morninha por ter absorvido o calor do curau, certo? Depois, se vocês quiserem, vocês podem fazer essa experiência em casa. Isso mesmo. Pega com a ajuda da mamãe alguma panela que tenha algo quente dentro, mas não esqueça, com a ajuda da mamãe ou do papai, e coloque dentro de algum recipiente com água. E vocês observem que o que está dentro depois de alguns minutos irá esfriar e a água irá ficar morna, porque absorveu o calor do que vocês queriam que ficasse frio, certo? Mas lembrando, com a ajuda da mamãe ou do papai.
Vamos aqui para baixo, nessa parte aqui, ó. A transferência de calor ocorre até que os corpos atinjam a mesma temperatura, situação chamada de equilíbrio térmico. O calor pode ser transferido de um corpo para outro, de diferentes maneiras. Aqui, olha, está o quê? Vocês estão vendo o quê? Uma panela de macarrão. Aí tem. O calor pode ser transferido pelo contato entre corpos com diferentes temperaturas, como no caso da panela sobre a chama de um fogão e no contato entre o alimento e o fundo da panela. O que é que vai acontecer com esse macarrão? Quando a panela pegar a temperatura, o calor, o macarrão irá descer para o fundo da panela e irá começar a temperatura do cozimento, né? Do cozimento. Por quê? Porque ele atingiu a uma temperatura, a um calor. E é esse calor que vai fazer com que seja cozido o nosso macarrão. Então, um corpo transfere calor para o outro dessa maneira. O calor da água que está na panela foi transferido para o macarrão, fazendo com que ele também ficasse na temperatura do corpo da panela, certo? Aqui do outro lado, vocês também têm, vamos ler embaixo, o calor também pode ser transferido de um corpo para outro por meio de radiação, como em um churrasco, fogo de chão. Nesse tipo de transferência de calor, não é necessário que os corpos estejam em contato um com o outro. Por exemplo, quando a gente quer comer uma carne assada, o calor, a carne fica em cima da brasa? Não, ele fica em cima da grelha, mas o calor da chama da brasa, né? A temperatura fica quente e acaba assando a nossa carne. Quem é que não gosta de um churrasquinho, hein? Isso! Então, dessa maneira, também nós adquirimos o calor. Não precisa que o corpo esteja diretamente como o macarrão estava dentro da panela. Só o fato de estar próximo ao calor, ele também será transferido de um corpo para o outro, certo? Vamos aqui para o outro lado. Tem assim, fontes de calor. Aí ele mostra aqui, aí diz: para continuar o estudo do calor, vamos considerar a situação do churrasco, fogo de chão, apresentado na página anterior, o que eu acabei de explicar. Ele quer dizer que para a gente entender as fontes de calor, vamos ver dessa maneira. Aí ele bota: na situação acima, o fogo proveniente da queima da lenha fornece calor à carne, assando-a. Todo corpo que fornece calor a outro corpo é chamado de fonte de calor. Então, quando um corpo fornece calor a outro corpo, como é que ele é chamado? Isso, de fonte de calor. O sol é considerado uma fonte natural de calor. Alguém acende o sol? Ah, deixa eu ir lá ligar o sol na tomada? Não, por isso que ele é uma fonte de calor o quê? Natural. Ele fornece calor à Terra, auxiliando na manutenção da temperatura do planeta, adequado à vida. O ser humano pode obter calor por meio de fontes artificiais, de diferentes maneiras. Como assim, professora? Veja os exemplos. Agora, se eu estou com muito frio e quero tomar um banho, eu posso ter uma fonte de calor da minha água de modo artificial, que é o quê? O meu chuveiro elétrico. Não é que aquele calor da água seja um calor de água natural. Ele está saindo do chuveiro quente porque foi gerado um calor artificial, né? Foi ligado na tomada, na energia, e a energia fez com que a água ficasse quente. Então, é um calor por fonte artificial. Mas lembrando que tem águas em um lugar chamado jorro, depois vocês podem perguntar ao seu papai e à sua mamãe, que tem fontes de água quente natural, que sai debaixo da terra, né? E sai em forma de água quente. Lá nas praças do jorro, nesse local, depois vocês podem perguntar, a água sai e não é ligado na tomada, e sim de uma fonte natural, certo?
E aí do outro lado também tem assim, o aquecedor a gás. O calor que aquece a água é obtido a partir da queima do gás de cozinha, transformando a energia química em energia térmica. Então, esse aquecedor, ele serve para transformar a energia química em energia térmica, aquecendo, transformando o que era frio em quente. Gostaram? Isso mesmo! Nossa aula de hoje foi sobre calor e temperatura, que tem várias coisas na casa de vocês que transferem o calor de um corpo para o outro, como a panela, no fogo, como eu expliquei para vocês, o nosso micro-ondas, que é uma energia também artificial, né? Não é pela queima da madeira, não é a queima do gás, mas é uma queima de uma energia aonde aquece os nossos alimentos. E tem outras fontes de energia também, de energia não, de calor. Quando eu quero comer aquela carninha assada, eu posso colocar na grelha e não precisa ser em cima do próprio calor. Só o fato da temperatura subir, o calor irá assar a minha carne. Entenderam? Isso! Então, a nossa aula de hoje foi sobre calor e temperatura, mas não termina por aqui. Eu irei deixar para vocês uma atividade que eu quero que vocês pesquisem, certo? Uma comida, cite uma comida típica da região, da nossa região aqui onde a gente mora. E informe se esse preparo dessa comida exigiu o efeito do calor. Ou ela foi do nada. Ela não teve para ser preparado o efeito do calor? E de qual maneira esse calor foi gerado? Ele foi gerado pela queima da madeira, que é aquele forno a lenha, ou aquela carne grelhada gostosa, em que a gente coloca na grelha aquela carne assada? Foi pelo método artificial, no micro-ondas, pela energia, ou pelo método do gás, no fogão, hein? É isso que eu quero que vocês respondam para mim, certo? E eu quero que pesquise aquela comida bem gostosa da nossa região. Combinado assim, meus amores? Então, nossa aula de hoje termina por aqui. Espero que tenham gostado e até a próxima aula. Beijos!